Bom, pessoal, como eu prometi para vocês, antes da gente começar a parte de discutir relatividade geral, eu quero falar da questão da contração do espaço, né? Porque eu acho que vocês vão ver bastante esse assunto do ponto de vista das transformações de Lorentz, né? Ou seja, você pega um sistema, aí você faz uma transformação de Lorentz, e você percebe que, digamos, uma vareta, uma barra estendida num sistema de referencial tem um certo comprimento, no outro sistema tem outro comprimento, e sempre fica uma coisa meio confusa, né? Tem aquele aparente paradoxo, né, de que se você tem uma barra em movimento, ela tem um comprimento menor. Então, se ela tem um comprimento menor, então aquela barra em movimento agora pode caber dentro de uma caixa, enquanto se ela estivesse parada, ela não caberia, certo? E aí eu parei para realmente ver essas questões todas com bastante detalhe, então eu vou explicar para vocês todos os passos do que acontece, certo? A primeira pergunta é a seguinte: eu tenho aqui o meu diagrama do espaço-tempo, certo? Aí você pode se perguntar o seguinte: se a barra diminui de tamanho, como que eu posso representar essa diminuição de tamanho nesse gráfico aqui? Certo? Ou seja, digamos que aqui para o tempo negativo, digamos que aqui seja t igual a zero, aqui t positivo e aqui t negativo. Digamos que para t negativo minha barra está parada, certo? Se ela está parada, que tipo de forma ela vai gerar no espaço-tempo? Né? Porque uma barra é uma coisa unidimensional, você pode pensar numa linha, certo? No espaço-tempo, essa linha é o quê? Ela é uma linha que está aqui. Instantaneamente, ela vai ser identificada assim, ou seja, qualquer um que observar ela nesse referencial aqui vai ver ela desse tamanho. E quando o tempo passa, ela se move. Certo? Ok. Agora, digamos que nesse momento eu queira acelerar ela. E acelerar ela instantaneamente, ou seja, digamos que eu possa fazer uma aceleração curta o suficiente para ela não ser perceptível ali, digamos, uma inclinação arredondada, eu posso fazer uma coisa abrupta, tá certo? Mas se eu fizer essa aceleração instantaneamente nesse referencial, veja, agora quando eu faço aceleração num corpo extenso, eu preciso dizer em qual referencial eu estou acelerando aquele corpo extenso. Porque dependendo do referencial que eu estiver acelerando ele, a aceleração instantânea daquele referencial vai ter significados diferentes. Certo? Isso está claro para vocês? Porque veja, para o referencial de quem está parado em T, a barra é isso aqui. Certo? Agora, se eu tiver com um cara viajando nessa direção aqui com uma velocidade v, a gente sabe que aqui é a velocidade da luz e aqui é a velocidade 1 sobre v. Então, esses pontos aqui é a velocidade, né, c2 sobre v, certo? Essa velocidade c2 sobre v não é uma velocidade de fato, não é alguma coisa se movendo naquela velocidade, é só a inclinação dessa reta, tá certo? E eu sei que esses são os pontos simultâneos. Vocês lembram disso? Né? Esses são os pontos simultâneos. Então, o cara que está em um movimento, ele vai ver esses eventos aqui como compondo a barra. A barra não vão ser mais esses pontos, a barra vão ser esses pontos. Você tem que pensar que a barra, no espaço-tempo, é uma fita no espaço-tempo. E quando você está em referenciais diferentes, você vai ver cortes dessa fita como sendo a barra. Certo? Quando você viaja para o futuro, seu braço viaja de um jeito, seu outro braço viaja de outro. Mas, dependendo do movimento relativo a mim, alguém vai ver o meu braço direito no futuro ou no passado. Certo? Ou seja, vai ver aquilo que seria meu braço no passado e no futuro como sendo instantaneamente igual, como sendo no mesmo tempo. Ok? Bom, sabendo disso, o que acontece aqui se eu faço essa aceleração? Ou seja, se eu... Cadê o... Aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Se nesse referencial aqui eu fizer a aceleração instantânea em todos os pontos da barra e como é que se diz? Todos os pontos dela atingirem ao mesmo tempo a mesma velocidade v. O que isso implica para a gente?
Então, o que eu vejo no futuro e no passado é aquilo que eu estava falando antes, né? Ou seja, esses caras aqui são os caras que eu considero instantaneamente parados em relação ao tempo t-1 aqui, certo? Já o observador com velocidade v, ele vai ver esses pontos como sendo os pontos instantaneamente parados, certo? Então vamos ver. O ponto é, o que é uma barra? É alguma coisa composta por outras, onde você tem uma força de ligação entre os pontos dessas coisas, certo? Imagina aqui uma barra de ferro. Então é um monte de átomos de ferro ligados, certo? E a ligação que se faz entre esses átomos é feita dependendo de uma certa força. E essa força, geralmente eletromagnética, é uma força que depende da distância, certo? Então, eu ter uma barra significa que no referencial de repouso dela, onde valem as forças eletrostáticas, a distância entre os átomos é a mesma, certo? Então, se eu não tiver, digamos que a barra seja incompressível, se eu não estiver comprimindo essa barra, ela tem que ter o mesmo tamanho sempre no referencial de repouso dela, justamente para que as forças de coesão continuem atuando da mesma forma, certo? Bom, mas agora esse referencial aqui não é o referencial de repouso da barra, porque agora a barra toda está em movimento. Se eu tiver acelerado ela dessa forma que eu acabei de descrever para vocês, que eu acabei de desenhar aqui, qual é o tamanho da barra no referencial de repouso? A gente pode calcular, certo? Vamos lá. Para eu calcular a força, o tamanho da barra no referencial de repouso, eu preciso pegar os pontos que são simultâneos, certo? Vocês lembram disso, né? Os pontos que são simultâneos aqui. E eu preciso calcular esse comprimento no espaço-tempo. E o comprimento aqui no espaço-tempo, que vai ser, isso aqui vai ser um certo delta, daqui para cá vai ser um delta x, e delta x1, e esse cara vai ser um delta x0. Vocês concordam? Se eu calcular esses dois caras aqui, eu sei que a distância própria dela aqui vai ser igual a raiz de delta x1 ao quadrado menos delta x0 ao quadrado. Vocês lembram disso? Ok. Agora, eu vou falar daqui para frente, tá? Daqui para frente, esse tamanho aqui é o que eu chamo de largura aparente. Ela é aparente porque é aqui eu que estou parado aqui, estou considerando como sendo a largura da barra, certo? Porque eu estou vendo esses pontos aqui simultaneamente, eu não estou vendo esses pontos simultaneamente. Então, para mim, a largura da barra é LA, certo? Então, eu quero comparar quem é LP com LA, certo? Como é que a gente faz isso? Quanto é que é o delta x aqui, ó? Digamos, essa inclinação aqui, a gente já sabe quanto é que é, né? Vai ser assim, delta x é igual a c sobre v delta x0. Lembra, esse cara vai com velocidade recíproca da velocidade de propagação v. Né? Aqui é a velocidade da luz, seria 45 graus, perfeito, tá certo? Aqui é c sobre v e aqui é v sobre c, certo? Vocês têm que lembrar das outras aulas, mas se vocês tiverem dúvida em relação a isso aqui, eu posso fazer a conta. Isso aqui está claro para vocês? Isso, exatamente. O c sobre v é a inclinação da reta que corresponde aos pontos simultâneos vistos pelo observador com velocidade v. Ou seja, né, todo observador com velocidade v, né, vai ter, aqui ficou muito inclinado, digamos, velocidade v, aqui é a velocidade da luz e sempre tem esse cara aqui, certo? Essa inclinação aqui é v sobre c e essa é c sobre v. Né, se você estiver usando aqui x0, porque o x0 carrega aquele c, né, por isso que fica simétrico aqui. Se você tiver aqui x0 e aqui x1. Tá certo? O x0, se vocês não lembrarem, nada mais é do que o CT. É basicamente o tempo medido em unidades de comprimento. Tá certo? Como a velocidade da luz é uma constante, eu posso usar ela para transformar tempo em espaço, espaço em tempo. Então, a coisa que vocês vão mais ver num artigo científico vamos tomar C igual a 1.
tomar C igual a 1 é a mesma coisa de dizer que vai usar x0 em vez de t, certo? Ou seja, é um sistema de unidades onde a velocidade da luz é igual a 1, ok? Bom, agora, como é que eu calculo aqui o meu delta x0, o meu delta x0 e o meu delta x1? Né? Eu já sei que, em geral, a reta que eu tenho aqui, ela tem essa inclinação, então essa expressão se dá, ok? Mas quem é o meu delta x1? Ele tem que ser, né, esse comprimento aqui é esse comprimento aqui, LA, que é o comprimento aparente, certo? Mais o quanto que eu andei aqui. Mas quanto que eu andei aqui? Quanto que esse cara andou daqui para cá? Eu sei quanto tempo passou, certo? Passou delta x0 aqui. Se passou delta x0, esse cara andou V sobre C delta x0, certo? Tá certo? Bom, agora eu posso resolver esse sistema de equações e, ao resolver esse sistema de equações, eu vou saber quem é o meu delta x0 e o meu delta x1, tá certo? Que vai me dar esse ponto aqui, né? Ou seja, vai me dar essas duas coordenadas aqui, a projeção aqui e a projeção aqui. Ok? Como é que a gente resolve isso aqui? Pode passar para cá, substituir aqui, como é que fica? Né? Delta x1 vai ser igual a LA. Se eu pegar esse cara e passar para cá, vai ficar mais V sobre C ao quadrado, delta x1, certo? Se eu jogo para cá, vai ficar assim, 1 menos V sobre C ao quadrado, delta x1 igual a LA. Todo mundo concorda? Só que isso aqui, ó, é o fator de gama elevado a menos 2, certo? Então fica assim, delta x1 sobre gama ao quadrado é igual a LA. Ok? Bom, mas agora se eu sei isso, eu sei também o meu delta x0, sei tudo, e eu posso agora calcular o meu LP, certo? Então, meu LP vai ser igual a, deixa eu ver, eu simplesmente, deixa eu fazer todos os passos, tá certo? Então aqui eu vou ter LA ao quadrado sobre gama à quarta, certo? Mais, agora se eu quiser o meu x0, vai V sobre C vezes isso aqui, né? Então vai ficar como? Deixa eu botar aqui. Esse cara é V sobre C, delta x1, e delta x1 é LA sobre vezes gama. Tá certo isso? Peraí. Delta x... Aqui é menos, né? Claro. Vou fazer esse menos aqui. Aqui é delta x0 é V sobre C, delta x1 e delta x1 é LA gama. Isso. Ao quadrado. Ok. LP vai ser igual a... o LA vai ficar ao quadrado, 1 sobre gama à quarta. Peraí que tem uma coisa estranha aqui. Menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, gama... Aqui o gama é ao quadrado, né? Peraí, eu errei alguma posição de algum gama aqui. Em qual ponto aqui? O delta x1, você está falando? É, o delta x1 é igual a LA gama quadrado. daí passa multiplicando. Isso, fica LA gama quadrado. Por isso que aqui está LA gama quadrado. Ah, não, mas aqui não é o delta x0, né? Então, mas aí tem um fator de V sobre C, delta x1. Mas ali no primeiro termo... Ah, tá certo. O primeiro termo é aqui.
estava errando. Tá. Bom, LP é igual a LA. Eu estou falando desses comprimentos sempre positivos, não faz muito sentido, a gente só complicaria a nossa vida. E aqui, ó, o gama ele sai, né? Então ele sai aqui, fica gama ao quadrado. E aqui vai ficar a raiz de 1 menos V2 sobre C2. Mas isso aqui é 1 sobre gama, tá certo? Então fica assim. LP é igual a LA vezes gama. Ou melhor, o comprimento aparente é igual ao comprimento próprio dividido por gama. Certo? Ou seja, esse comprimento aqui, né, ele é menor, né? Lembra, esse gama aqui é um número sempre maior que 1. Então eu estou dividindo pelo número maior que 1. O meu L aparente é sempre menor do que o meu próprio. Tá certo? Mas o que isso quer dizer sobre a estrutura da barra? Exatamente. Na verdade, se eu faço a aceleração desse jeito aqui, eu estou mudando o comprimento próprio da barra. Certo? Porque o comprimento próprio da barra era LA aqui. Então, eu estou falando que minha barra ela foi de LA para LA vezes gama. Certo? Mas se eu estou fazendo isso, significa que eu estou esticando a barra ao fazer a aceleração dessa forma aqui, ó. Essa aceleração, ela não é uma aceleração que mantém a estrutura da barra. Vocês entenderam o que aconteceu? Então não é isso que acontece quando acelera uma barra. Acontece uma outra coisa. Que outra coisa precisa acontecer? Isso, a aparente é sempre menor do que a própria. Isso. Não, calma. Esse comprimento aqui, ele é sempre menor do que esse aqui. Tá certo? No sentido de que esse aqui, no referencial, onde esses pontos estão parados, é o comprimento da barra assim como ela se vê. Certo? Isso significa que se a minha barra estava parada com comprimento LA e agora no referencial onde ela está parada, o comprimento dela agora é LP, significa que o comprimento dela aumentou. Significa que eu estiquei a barra. Certo? Ou seja, quando eu aplico uma força no referencial TX que instantaneamente acelera todos os pontos da barra, essa força ela estica a barra, ela puxa a barra para os lados. Então eu não consigo aplicar essa força se minha barra for rígida. Certo? Então como é que fica? O que eu posso fazer para manter a estrutura da barra? Eu preciso acelerar ela de uma forma que o comprimento dela não mude. Se eu acelerar ela de uma forma que o comprimento dela não mude, o que vai acontecer? Na prática, as forças entre os átomos, né, que dada pela distância entre eles, não vai ser, digamos, tocada e a estrutura da barra se mantém igual. Como é que eu desenho isso, então, aqui? Porque, veja, é muito estranho você olhar para cá e pensar numa maneira diferente de fazer isso. Certo? Mas, como eu falei para vocês, no referencial em movimento, os pontos considerados simultâneos são outros. Então, quando eu falo assim, eu acelerei essa mesa, mas em qual referencial eu acelerei essa mesa? Porque eu estou falando, eu estou acelerando essa mesa uniformemente, mas em qual referencial? Porque num referencial, eu acelero primeiro um pedaço e eu acelero o outro depois. Né? Porque se no outro referencial o passado e o futuro trocam de papel, então aquilo que era instantâneo no referencial passa a ser agora em tempos diferentes. Então eu começo a empurrar a barra de um lado e só começo a empurrar o final da barra depois. Certo? Então como é que eu posso desenhar um gráfico desse que preserve o comprimento próprio? T, X. A minha barra vem aqui bonitinha,
como ela vinha antes, certo? O truque é, eu posso acelerar essa barra instantaneamente no referencial, onde ela estará em repouso. Certo? Então, digamos que eu queira começar a minha aceleração nesse instante aqui. Se eu acelerar no referencial onde ela estará em repouso, eu não posso acelerar esse ponto ao mesmo tempo que esse. Eu preciso acelerar esse ponto aqui depois. Certo? Porque os pontos de simultaneidade aqui são esses agora. Certo? Então, o que acontece? Esse cara faz assim, ele começa a andar com essa velocidade, os outros pontos vão como é que se diz? Acompanhando, e agora é isso aqui que acontece. Certo? Agora, se eu acelero dessa forma, o que está acontecendo? Eu estou acelerando aqui, num instante t0. O ponto do lado eu espero um pouquinho para começar a acelerar ele. O outro ponto eu espero mais um pouco para acelerar ele e assim por diante. E vou esperando e acelerando, lembra que é uma aceleração instantânea, então de uma hora para outra eu adiciono uma velocidade finita para aquele ponto, né? E até chegar no último ponto da barra que eu começo a acelerar só nesse último tempo aqui, sei lá, t'. Certo? Se eu fizer isso cuidadosamente, eu vou encontrar agora um LP aqui, o LA. Só que o meu LA, ele necessariamente tem que ser menor do que o meu LP, que agora é o próprio aqui, ele vai continuar sendo próprio depois, pela construção, por construção. Porque a gente já fez essa medida de comprimento aqui, pessoal. A gente acabou de fazer essa medida de comprimento aqui. Certo? Quer dizer, a gente fez aqui a relação geral entre as duas coisas, tá certo? Esses LA e LP não são mais os mesmos daqui, tá ok? É diferente. Só que agora eu encontrei novamente um LA, só que esse LA ele é menor do que LP, tá certo? De forma que eu vou ter exatamente esse mesmo fator, só que aqui. Certo? Ou seja, eu sei que LA é sempre LP sobre gama, certo? Isso aqui vale sempre, independente da situação. E veja, essa conta a gente fez só considerando essa distância aqui para uma coisa com velocidade v, tá certo? Então, se eu fiz essa aceleração corretamente, então agora LA é igual a LP sobre gama e a minha barra não mudou de tamanho. Certo? Por isso que tem o aparente paradoxo. A minha barra, quando eu olho ela parada, ela não cabe ali naquela mesa, né? Eu pego uma barra maior que aquela mesa. Agora, bom, eu estou pegando ela ali no canto da sala. Agora eu começo a movimentar ela na direção da mesa. Na hora que eu começar a movimentar ela na direção da mesa, a minha percepção dela, que é o meu comprimento aparente, é que ela é menor do que a mesa. Aí ela vai vir andando para cá, vai passar aqui na mesa e eu vou ver simultaneamente os dois pontos que eu considero como as pontas da barra dentro da mesa. Certo? Isso aqui ficou compreensível, pessoal? Porque essas coisas dão um certo trabalhinho para entender, tá? Mas vocês querem esse pedaço aqui, ou seja, a diferença entre esse cara aqui e esse cara aqui, ficou claro para vocês? Bom, então, o que está acontecendo na prática? Né? Então, vamos continuar aqui mesmo. Deixa eu botar aqui. Deixa eu pegar aqui. Né? O LA, ele é menor do que o LP. Por que ele é menor do que o LP? Porque eu esperei um pouco para começar a acelerar os outros pontos da barra. E se eu fiz isso de forma correta, o fator do LA para o LP vai ser o próprio gama. Né? Ou seja, LA é igual a LP sobre gama. Ok? É só ter feito esse cara aqui com a mesma inclinação que eu obtenho, necessária para obter esse fator gama, certo? Então, agora, veja o seguinte.
Aqui eu botei 2 quadradinhos, tá certo? Aqui eu tô com 1 e pouco. Então, se essa minha barra continua andando, certo? Se ela continua andando, ela passa aqui agora. Deixa eu pegar aqui, andar mais um pouquinho. Certo? E vamos dizer que minha mesa esteja aqui, ó. A minha mesa está aqui. Ó, a minha mesa, ela tem menos de 2 quadradinhos. Aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, ela tem menos de 2 quadradinhos. A minha barra tem mais de 2 quadradinhos. Então, ela vai passar aqui, ó, por dentro da mesa. Aí a pergunta é, o aparente paradoxo é, a barra coube na mesa ou não? Porque parece que sim, parece que não. Porque desse ponto de vista onde ela está parada, é o contrário, né? A mesa que está menor e ela está maior. Mas se a gente tem que passar um móvel grande pela porta. Tem que correr, você não passa? Que coisa rápida. A resposta é sim, sabia, né? Assim, não dá para pensar nisso porque você tem que correr com a coisa na direção onde tem a compressão do espaço. Mas você pode pensar o seguinte, vamos lá, vamos dizer que tem a minha mesa não seja uma mesa, seja uma caixa com 2 tampas. A pergunta é, eu consigo fechar as 2 tampas com a minha barra dentro dessa minha caixa? E a resposta é sim, e a resposta é não. Por que a resposta é sim? Porque eu vejo aqui, ó, nesse referencial do TX, vai ter um instante que minha barra vai estar com os pontos que eu considero instantaneamente os mesmos pontos dentro da caixa. Aí, nesse instante, eu fecho aqui a caixa, depois abro e a barra sai. Certo? Agora, do ponto de vista da barra, esses pontos aqui não são simultâneos. Do ponto de vista da barra, esses pontos são simultâneos. Então, do ponto de vista da barra, ela nunca está dentro da mesa. Porque se eu agora tentar fechar ela lá dentro, ou seja, eu não vou conseguir, porque a hora que ela chegar, né, a hora que ela estiver, digamos, aqui, ela já vai estar saindo da mesa aqui. Então, se eu tentar fechar a caixa no que a barra considera os tempos iguais, instantaneamente, eu já não consigo. Porque ou a parte direita dela já passou, ou a parte esquerda não terminou de entrar. Então, do ponto de vista da barra, ela nunca está dentro da mesa. Porque o que ela considera simultâneo são os pontos inclinados. Oi? Como uma coisa pode e não pode ser ao mesmo tempo? Porque o conceito de simultaneidade é relativo. É isso que a gente está tão habituado com o tempo absoluto de Newton, que a gente tem dificuldade. Todo mundo tem. Você vê que eu tentei fazer de cabeça na aula passada e não consegui. Eu tive que parar meia hora e pensar e fazer os detalhezinhos para relembrar como explicar isso bem, entendeu? Agora, veja, isso é tão estranho assim? É bastante estranho. Mas, assim, onde que a gente pode ver também uma coisa similar? Porque, veja, eu insisti com vocês naquela transformação para ângulos hiperbólicos e tal. Será que a gente consegue ainda continuar nesse caminho de pensar nessas coisas como inclinação, né? como rotação? Então, veja, existe uma coisa chamada perspectiva. Aqui é Y, aqui é X, certo? Se eu vejo aqui uma barra e digamos que eu tenho uma fonte luminosa aqui, ela vai fazer uma sombra aqui. E eu vejo essa sombra, certo? Agora, se eu giro a minha barra para cá, ou até para um extremo maior, aqui, a sombra que ela vai fazer vai ser uma sombra menor. Certo? Então, quando eu pego uma coisa aqui no espaço e giro, o que eu vejo... Mas veja, o que é o que eu vejo?
é uma projeção unidimensional da barra, certo? Ou seja, isso aqui é no caso só de rotação mesmo. Então, a projeção de um objeto extenso numa das coordenadas tridimensionais é uma projeção. E ela muda dependendo da posição da barra, do ângulo da barra, certo? Então, eu falo, aqui meu giz é grande, agora meu giz é menor, meu giz é pequeno, meu giz é bem pequenininho. A gente sabe que não, porque a gente fala que se a gente fizer assim, a gente consegue ver o giz de outra forma, tá certo? Mas aqui é a mesma coisa. Eu estou girando alguma coisa no espaço e no tempo, entendeu? E isso que cria essa confusão mental para a gente, porque na verdade é uma perspectiva diferente do mesmo fenômeno. Mas o fenômeno que acontece no espaço-tempo é sempre o mesmo. É essa fita aqui, ó. Essa fita no espaço-tempo é sempre a mesma coisa. Você pode escolher um referencial. Por isso que eu sou tão contra a escolha de referencial e transformações de Lorentz como o instrumento didático para ensinar isso aqui. Porque dá muito enfoque para a perspectiva e não dá um enfoque para o evento físico como um todo, que é isso aqui. O que importa é isso aqui, ó. Né? E se eu posso desenhar esse cara em qualquer referencial, tanto faz. Mas a coisa que acontece é sempre a mesma. Certo? Mas veja, aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu fiz aqui uma consideração de que o que mantém essa barra coesa são as forças eletromagnéticas, certo? Então, se as forças eletromagnéticas mantêm essa barra coesa, significa que aqui, digamos que minha barra seja só duas cargas. Duas cargas não dá porque... botei uma linha entre essas cargas, tá certo? Uma linha, amarrei elas e são duas cargas de mesmo sinal. Então elas estão se repelindo, tá certo? Então elas estão sendo mantidas ali num certo tamanho por causa da linha que não deixa elas se afastarem, né? E elas se afastam até o máximo da linha por causa da força de repulsão eletromagnética. A pergunta é, e agora, o que está acontecendo aqui? Do ponto de vista de quem está parado no TX. O que está acontecendo com a força eletromagnética aqui? Porque a força eletromagnética calculada no referencial TX, ela vai ser maior. A força de repulsão. Porque aqui a distância está menor. Como é que a física é a mesma? Parece que não é. Parece que o eletromagnetismo teria que ser diferente. O eletromagnetismo deveria depender do sistema de coordenadas para que a força elétrica aqui seja a mesma que essa aqui e não quebre o funcionamento ali do que mantém a minha barra coesa. Certo? Mas isso tudo começou porque a gente queria o eletromagnetismo, a gente queria que o eletromagnetismo fosse igual em todos os referenciais. Então o que pode estar acontecendo aí? O que acontece com uma carga parada, duas cargas paradas? Que tipo de força a gente tem entre elas? Força eletrostática, né? Essa força... Vocês viram isso no ensino médio ou já viram isso na física? Não, né? Ensino médio. Ouviram falar disso, né? E o que acontece agora se eu tenho uma carga em movimento? Que tipo de força aparece, além da força eletrostática? O campo magnético. Então, o campo magnético ele vai aparecer aqui, porque agora as minhas duas cargas não estão mais paradas, elas estão em movimento. Então, esses dois campos, essas duas cargas vão ter campo magnético associado. O campo magnético vai se compor com o campo elétrico, porque os dois causam força nas cargas, porque as duas estão em movimento, então elas não só geram campo magnético, mas elas também reagem ao campo magnético. E, magicamente, a composição da força causada pelo campo elétrico e campo magnético vão ser de tal forma que a força que elas estão sofrendo aqui vai ser a mesma força que elas vão sofrer aqui. Logo, a conclusão é, não existe campo magnético e campo elétrico. Existe campo eletromagnético. Porque o campo magnético é só uma perspectiva diferente do campo elétrico no referencial em movimento. Certo? E é por isso que vocês vão ver que vocês vão ter uma coisa chamada tensor de Faraday. E o tensor de Faraday descreve o campo eletromagnético
e ele carrega todas as transformações neles necessárias para quando você mudar de referencial, o que é campo elétrico passa a ser magnético e vice-versa. Bom, alguma pergunta? Todas as forças e todas as interações que a gente conhece são covariantes do sentido da relatividade restrita, tá? Então, todas as forças que a gente conhece, força fraca, força forte, força eletromagnética, força gravitacional, ela se transforma de maneira tal que em qualquer referencial a força é a mesma. Ou seja, quando vocês aprenderem, né? Porque vocês pegaram aqui F é igual a MA. O seu F, né? Ele vai ser a força de Lorentz. A força de Lorentz é covariante no sentido de que não importa o referencial que eu calcular ela vai ser a mesma. Nesse sentido, tá? Que vai ter o mesmo efeito físico sobre as coisas. Ou seja, o efeito físico não depende do referencial inercial. Ok? Alguma dúvida? Bom, vamos lá. Eu estava vendo um pessoal falar sobre relatividade restrita e como que a gente vê pouco relatividade restrita, principalmente como que a gente vê ela só como uma consequência secundária do eletromagnetismo e tal, e como que a gente tem pouca intuição. E é engraçado que a gente aprende a fazer as contas, mas raramente se debruça tanto no significado físico dessas coisas. Então eu aconselho vocês pensarem nessas coisas, porque independente do ramo que vocês forem seguir na física, ou quase independente do ramo, isso vai ser importante para vocês entenderem o que está acontecendo, seja física de partículas, seja relatividade, seja cosmologia, né? Entender bem essas coisas vai te dar uma diferença na hora de compreender a física, né? Porque isso aqui informa toda a física. Toda a física que a gente faz é a física que é invariante pelo grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz é o grupo que deixa, que compõe as rotações e os Bushes, que os Bushes são as mudanças de referencial inercial, como um grupo completo de transformações, certo? Então, tudo que a gente faz é trabalhar com invariantes de Lorentz, né, com teorias invariantes de Lorentz. Bom, posso começar, então, alguma dúvida sobre isso ou posso começar a falar um pouco da relatividade geral? Então, vamos lá. Vamos começar a introdução. Relatividade geral. Então, vamos começar considerando o seguinte. Vocês viram que a força gravitacional, né, o módulo da força gravitacional, é dado por menos a constante Newton, a massa, outra massa, dividido pelo raio, né, que é o comprimento de separação ao quadrado, certo? Eu espero que vocês tenham visto isso. Deixa eu botar o gráfico aqui, botar só x e y, tá? Mas é tridimensional. E aí você tem uma massa m na origem e você tem uma massa mzinho aqui. Isso é a lei de gravitação newtoniana, certo? Vocês viram isso? Oi? É porque ela tem que ser na direção oposta, né? Ela é atrativa, né? Ou seja, é uma força nessa direção aqui. Okay? Bom, como é que a gente escreve essa força agora de forma tridimensional? Então vamos dizer que esse cara aqui seja o ponto P, ok? Vamos dizer que essa massa m ela seja tão maior que a massa mzinho que a gente pode desprezar qualquer tipo de movimento da massa grande, certo? Então, ou seja, a força que a mzinho faz o mzão é muito pequena para a gente precisar levar em consideração aqui. Então, como é que fica a nossa força? Se eu tirar módulo mesmo aqui, pessoal, aí sai o menos, tá? Mas é só porque quando você pega assim, na direção radial vai ter o sinal de menos. Eu vou escrever agora a versão tridimensional. Então vai ficar assim, ó, menos G, M, o vetor P dividido pelo módulo do vetor P ao cubo. Vocês viram isso?
né? Então, esse cara aqui é o vetor P, ok? O vetor P, a gente pode sempre escrever assim, né? O vetor P é igual ao vetor P versão unitária, que tem módulo 1, vezes o módulo de P. Isso aqui vocês já viram? Né? Bom, mas isso aqui é o que eu chamei de R, certo? Então, se eu substituir lá, eu vou encontrar assim, a força é igual a menos G, M, M, P, chapéu, sobre R ao quadrado, certo? Então, esse menos aqui, junto com P, chapéu, diz que a força que a massa no ponto P sente é na direção P, chapéu. Então, é um vetorzinho unitário nessa direção aqui, que tem essa intensidade aqui, ó. Certo? Quanto mais distante, menor a força, quanto mais próximo, maior a força. Essa é como é que diz? A teoria gravitacional de Newton, certo? E que, estranhamente, funciona bem em vários contextos, mesmo em contextos relativísticos, você não precisa fazer muito esforço para adaptar essa equação para te dar bons resultados. Vou falar. Bom, eu não conheço bem essa história que você falou exatamente. Depois dele foi Cavendish, com a balança de torção. Uhum. Você pode inferir a posteriori, né? Porque assim, você pode resolver as contas e deixar o G em aberto. E aí você vai saber que tipo de órbita vão ser, né? Mas você não vai saber exatamente qual o raio delas, ou qual é como é que diz, o raio menor e o raio maior da elipse, e assim por diante. Mas eu acho que assim, de forma heurística, você consegue traçar as estruturas das órbitas, mas não determiná-las especificamente, exatamente. Mesmo porque você precisa saber outras coisas também, a massa do Sol, a massa dos planetas, assim, essas coisas estão todas bem difíceis de determinar, né? Não sei o quanto que já se sabia disso, quanto sabia a massa da Terra, né? Bom. E aí, o que a gente pode fazer aqui é pensar o seguinte: se a minha massa M agora, se eu fizer um zoom aqui, a minha massa M, né, ela for extensa, né, eu pego essa massa toda aqui, né, e digo aqui que essa massa total é M. Será que a força causada pela minha massa M maiúsculo vai ser a mesma em todas as porções aqui desse objeto? Porque se ele estiver um pouco deslocado para... Se eu pegar essa região aqui, ou essa região aqui, qualquer uma dessas regiões aqui, a distância para a origem vai ser um pouco diferente. Quão diferente vai ser a força que cada um desses pedaços da sua massa teste aqui vai sofrer, né? A gente pode fazer essa conta. Então, a gente quer a força não causada mais em P, mas a gente quer a força causada em epsilon x chapéu. Certo? Então, eu vou pegar aqui essa minha massa e quero considerar que x chapéu é o vetor nessa direção aqui. Eu quero saber, em relação à força que está atuando no centro, qual é a força que esse pedaço aqui está recebendo. Certo? Como é que vai ficar isso aqui? A primeira parte é fácil. Deixa eu escrever tudo, né? Vai ficar assim. Menos G, M, P mais epsilon x chapéu dividido por módulo de P mais epsilon x chapéu ao cubo. Certo? Como é que eu faço essa conta? Eu vou ter o primeiro termo que vai ser assim, ó, menos G, M. O primeiro termo vai ser assim, menos epsilon x chapéu dividido por... Veja, eu vou dividir por esse termo aqui, certo?
Só que esse termo ele tem um pedaço dele que é proporcional a epsilon. Se eu expandir ele em Taylor, eu vou ter dois termos. Eu vou ter o termo de epsilon igual a zero, depois aquele segundo termo que é a derivada em relação a epsilon, tomada em epsilon igual a zero, vezes o termo de epsilon, certo? Mas, aqui eu já tenho um termo de epsilon. Então, a minha contribuição de ordem epsilon da expansão do denominador vai multiplicar aqui e vai dar um termo de ordem epsilon quadrado. Mas eu só quero o termo de ordem epsilon. Eu só quero saber a primeira correção. As próximas correções todas vão ser menores, né? Assim que se dá a série de Maclaurin, a série de Taylor. Né? Você vai expandindo e os termos vão ser cada vez menores. Certo? Então, se eu quiser só até a ordem epsilon, eu posso considerar só o primeiro termo da série, que é simplesmente módulo de P ao cubo. Certo? Que seria o meu R ao cubo agora. Certo? Mais o que sobrou aqui, que é o P dividido por módulo de P mais epsilon x chapéu ao cubo. Certo? Né? E aqui mais termos de ordem epsilon quadrada. Ok? Então a gente precisa expandir esse termo aqui agora. Como é que a gente faz para expandir ele? Vai ficar assim, ó. Módulo de P mais epsilon x ao quadrado, por definição, x mais epsilon ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Certo? Onde aqui são as coordenadas, né? X, y, z da massa pequena, do centro da massa pequena. Bom, mas aí eu expando esse cara aqui, vai ficar assim, ó, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado mais 2x epsilon mais termos de ordem epsilon quadrado. Que é epsilon quadrado só, mas eu estou botando assim porque a gente vai desprezar os termos de ordem epsilon quadrado, certo? Mas isso aqui é igual ao quê? Módulo de P quadrado mais 2 vezes x epsilon mais termos de ordem epsilon quadrado. Certo? Até aqui tudo bem? Então como é que vai ficar a nossa continha aqui? Vai ficar assim. F de P mais epsilon x chapéu vai ser igual a menos g mm vezes menos epsilon x chapéu sobre módulo de P ao cubo, certo? Agora eu tenho assim, ó, mais P, e aqui eu vou escrever assim, módulo de P mais epsilon x chapéu ao quadrado elevado a 3 meios. Certo? Todo mundo concorda com isso aqui? Mais termos de ordem epsilon quadrado. Certo? Só para a gente usar nossa fórmula aqui passo a passo. Mas eu posso agora substituir esse negócio aqui, ó, por módulo de P ao quadrado mais 2 epsilon x. Certo? Bom, então eu tenho basicamente isso aqui, ó. 1 sobre... Onde? Ah, é um O caligráfico. É o O que a gente usa para... Né, esse cara aqui representa qualquer termo proporcional a epsilon quadrado. Né, todos os termos que carregam, que multiplicam um termo de vezes... Todos os termos que multiplicam o termo epsilon quadrado eu chamo de OE2. O epsilon quadrado, certo? É uma notação que se usa na matemática para representar potência de uma série, né? Ou na computação para se representar a complexidade do algoritmo. Então tem que tomar cuidado que pode ter significados bem diferentes.
Então, esse miolinho aqui, ó, eu substituo por o meu termo de ordem epsilon, porque eu só vou expandir até a ordem epsilon de qualquer forma. Então, agora eu tenho que expandir uma coisa que é assim, ó, 1 sobre módulo de P ao quadrado mais 2x epsilon elevado a 3 meios. Certo? Como é que fica essa expansão? Alguém lembra como é que faz isso? Vocês viram a fórmula de Taylor já, né? O primeiro termo da série é o quê? É tomar epsilon igual a zero. Né? Então, o primeiro termo da série é 1 sobre módulo de P elevado ao cubo. Certo? O próximo termo é a derivada desse cara em relação a epsilon. Quando eu derivo uma coisa que tem potência de menos 3 meios, vai cair assim, ó. Menos 3 meios. Essa mesma coisa elevado a 5 meios, porque é menos 1, né? Menos 3 meios menos 1 dá menos 5 meios. Certo? Vezes a derivada da interna. Qual a derivada disso aqui em relação a epsilon? É 2x. Então, 2x vezes epsilon. Mais termos de ordem epsilon quadrado. Certo? Bom, então eu tenho esse mesmo termo que eu tinha antes, ele vai vir aqui multiplicando o meu P chapéu, meu P seta ali, só que eu tenho esse termo novo aqui. O meu 2 corta com esse 2 aqui e agora eu posso escrever tudo. Vai ficar assim, ó, força de P mais epsilon x chapéu vai ser igual a esse termo vezes esse pedacinho aqui, ó, vai dar a mesma força que eu tinha antes, que é a minha força em P. E eu vou ter mais dois termos adicionais aqui. Eu vou ter menos G. Espera aqui, aqui é mais. Esse menos aqui veio não sei de onde, tá? Esse menos está errado. Ó. Só esse menos aqui já está aqui fora, eu pensei que tinha jogado lá dentro, por isso que aqui é mais mesmo. Menos G, M, M, e aqui vai ficar epsilon x chapéu sobre o módulo de P ao cubo. E esse termo aqui que sobrou, né? Esse termo agora, ele sim vai ter um menos 3 P, né? Que é o P que eu já tinha lá, x epsilon, dividido por esse cara aqui tomado em epsilon igual a zero, vai ficar módulo de P à quinta potência. Parece que esse termo aqui é menos relevante, mas não é não. Porque aqui eu tenho P, aqui eu tenho uma coisa proporcional ao comprimento P também, porque é o próprio x, que é uma das coordenadas de P. Então é como se tivesse um P ao quadrado aqui, cortando com esse P à quinta aqui. Por isso que dá a mesma potência de P ao cubo, tá certo? Então eu tenho o seguinte, ó. A variação da minha força, que é isso menos isso, né? No ponto P. Eu chamei de variação a força do ponto P, tá? Posso botar aqui epsilon x chapéu. Vai ser dada por menos G, M, M, e essa brincadeira aqui, epsilon x chapéu, menos 3P, x epsilon sobre módulo de P à quinta sobre módulo de P ao cubo. Tá certo? Então vamos lá. Como é que fica isso então? Veja, eu fiz essa conta até ordem linear. Eu poderia ter feito, eu fiz para x, mas se vê que facilmente eu poderia fazer para y e para z. Se eu fizesse para x, fazendo para x aparece x aqui, para y ia aparecer y chapéu aqui, y aqui, e para z ia aparecer z chapéu aqui e z aqui. Certo? Cada um com um epsilon diferente, que iria identificar o quanto que eu andei na direção x, quanto que eu andei na direção y e quanto que eu andei na direção z. Então eu vou convencionar que eu vou fazer uma translação na direção epsilon vetor, que é esse epsilon, né? Basicamente assim, né?
εx, εy e εz, tá certo? E aí o meu deslocamento ΔF no ponto P na direção chapéu, seta, vai ser como, pessoal? O primeiro vai ficar menos GMM. Aí o primeiro termo vai ser o próprio seta, né? Tá vendo? É a componente vezes o x chapéu. O outro vai ser a outra componente vezes o y chapéu e a terceira componente, o EZ vezes o E chapéu, que é o próprio vetor. Então vai ficar assim, sobre módulo de P ao cubo. Certo? E esse termo aqui, ó, vai ficar assim, x e x, y e y, z e z. Isso é o produto interno entre P e epsilon. Então vai ficar assim, menos 3P, que multiplica P escalar epsilon, dividido por módulo de P à quinta. Certo? Isso aqui está claro, pessoal? Professor, você só falou que eu me perdi ali, que tinha o mais 2x epsilon ali na fator Taylor. Para onde que ele foi quando você tirou o P? Só a P aqui. Ah, é porque na série, a série de Taylor é a derivada, né? Que seria esse termo todo aqui, tomada em epsilon igual a zero. Né? Quando você faz a expansão de Taylor, você vai derivando e colocando o epsilon no ponto no zero. Ok? Mais alguma dúvida? Bom, mas veja bem, eu posso usar o meu P chapéu aqui para simplificar as coisas e ver as potências do que está acontecendo aqui, tá certo? Vai ficar assim, ó. A variação da força, que é o que a gente vai chamar de força de maré, na direção epsilon, causada no ponto P, vai ser igual a menos GMM, e aqui vai ficar epsilon sobre módulo de P ao cubo, menos, ó, aqui eu tenho o P seta, então de cada P seta sai um módulo de P, preciso trocar por P chapéu. Vai ficar assim, 3P chapéu escalar epsilon, dividido por também módulo de P ao cubo. Certo? Porque eu tenho um módulo que sai daqui, um módulo que sai daqui, corta a quinta, né? Fica o cubo nos dois. Então, essa menos G, MM, epsilon, menos 3P, P epsilon, certo? Dividido por módulo de P ao cubo. Então a força de maré, ela cai com a distância ao cubo, enquanto a força gravitacional cai com a distância ao quadrado. Tá certo? Então, os meus pontos que estão deslocados epsilon do ponto P, eles vão sofrer essa força. Certo? E veja que interessante, essa aqui é a força que ela sofre, dependendo da direção que ela foi deslocada. Então você vê que aqui eu tenho 3 componentes de força para cada 3 componentes de deslocamento, para cada uma das componentes de deslocamento. Esse cara é um tensor. Ele te diz qual é a força na direção x que eu recebo quando eu ando na direção y. Ou a força na direção z que eu recebo quando eu ando na direção x. E assim por diante. Esse cara é o que vai se transformar no que a gente chama de tensor de Riemann, que é o cara que descreve na geometria diferencial toda a estrutura de curvatura do espaço-tempo. Então a presença de um cara desse aqui é sinal de uma geometria não trivial no seu espaço-tempo. A gente vai chegar lá a descrever por que é geometria não trivial, tá certo? Mas eu só quero que vocês entendam que essa estrutura tensorial ela começa a surgir naturalmente quando você fala de direções interagindo com direções. Quando você bota esse negócio no contexto da relatividade restrita,
Você vê então que as forças têm significados diferentes dependendo do referencial inercial. Então envolve o tempo também. Então esses caras vão virar tensores quadridimensionais. Por isso que o tensor de Riemann é um monstrengo de um monte de componentes, tá certo? Porque ele precisa carregar as transformações dessas leis, dessas forças, em todas as mudanças de referencial inercial e mudança de rotação, certo? Mas dá para entender um pouco que esse cara aqui é uma direção que depende de uma direção? E direções que dependem de direções estão associadas justamente a tensores, tá certo? Ok. Vamos ver se isso aqui faz sentido para a gente? Nesse caso tão simétrico, eu posso ter duas coisas acontecendo aqui. Eu tenho x, eu tenho meu y, né? Aqui não é mais espaço-tempo, aqui eu tenho minha massa mzão e eu tenho minha massa mzinho aqui, certo? É claro que aqui o raio é igual, então ao longo desse raio a força que eu sinto é a mesma, tá certo? Agora, se a minha massa está estendida, que tipo de força ela vai receber? Esse cara aqui é o cara que está em epsilon igual a um deslocamento epsilon vezes p chapéu, né? Ele está deslocado nessa linha aqui. Vocês concordam? Se eu desloco na direção p chapéu, eu estou deslocando ou para mais distante do centro ou mais próximo do centro, certo? Bom, mas se eu faço isso aqui, eu vou obter o seguinte: delta F, né, na direção epsilon p chapéu vai ser igual a menos g mm. Aí aqui vai ficar, o meu epsilon vai ser epsilon p chapéu menos, ó, esse cara aqui é epsilon p chapéu. P chapéu escalar p chapéu é 1, porque é o vetor normalizado. Então vai ficar só o menos 3 epsilon aqui. Então vai ficar menos 3 epsilon p chapéu. Tudo isso dividido por p chapéu, p seta ao cubo. Ou seja, esse negócio aqui vai ficar 2 vezes g m e aqui vai ficar p chapéu sobre módulo de p ao cubo. Olha que interessante, mudou o sinal aqui, ó. Significa que esse cara, ele vai experimentar uma força para nessa direção aqui, ó. E esse cara aqui, ó, ele vai ter o epsilon, desculpa, faltou o epsilon aqui. Esse cara aqui é o epsilon negativo, né? O epsilon negativo ele está mais próximo, então ele vai receber uma força nessa direção aqui. É aquilo que eu falei para vocês. Você tem um corpo se aproximando do centro da Terra. Esse cara recebe uma força menor do que essa. Então, quando eu botar o referencial no centro de massa, o que eu vou ver é que esse vai ser acelerado mais do que esse, então, na prática, eu estou vendo uma força assim. Essa força que rasga qualquer coisa. Por isso que você cair em buraco negro, você vai ser rasgado ao meio, depois sua metade vai ser rasgada ao meio, e tudo vai sendo rasgado ao meio, porque justamente você tem essa força de maré que vai puxando nas direções opostas. Tá certo? E o que acontece agora se eu fizer um deslocamento epsilon igual a um certo epsilonzinho e eu pegar um P aqui ortogonal? Ou seja, se eu pegar uma direção aqui ou aqui. Como é que é? Porque senão acaba o filme, né? Tem as pessoas que fazem de fato pesquisa do que eles chamam de buraco de minhoca transponível, né? Ou seja, você consegue passar por um buraco de minhoca, que vai funcionar como um buraco negro, de certa forma, sem ser destruído, né? Porque, claro, se a força não for muito grande, a sua força de coesão mantém, né? Agora, o problema é que, dependendo da massa, a força vai ser sempre muito grande. Então, não há força de coesão que mantenha a coisa constante, né? Sem ser destruída. Bom,
Se eu faço isso e eu convenciono que o meu P chapéu é um cara ortogonal, né? Ou seja, esse cara aqui, escalar P é igual a zero, eu tenho, né, um par de direções aqui, se você pensar numa coisa tridimensional, eu tenho o vetor unitário radial e tem todos os vetores que são ortogonais a eles aqui. Então pode ser qualquer um desses caras aqui. Quando eu substituir aqui, eu vou obter o quê? Eu vou ter aqui a minha diferença de força numa direção epsilon P ortogonal no ponto P vai ser igual ao quê? Bem, esse cara aqui vai ser epsilon seta escalar P chapéu. Mas eu acabei de convencionar isso aqui igual a zero. Então esse termo aqui é igual a zero. Sobra só esse termo aqui. Certo? Então vai ficar o que eu já tinha antes, que era menos GMM epsilon. Cadê? P, né? Dividido por módulo de P ao cubo. Exatamente, que a gente vai como é que se diz? Perceber exatamente agora. Então veja, essa força agora, ela é uma força que tem um sinal de menos, mas agora numa direção perpendicular à força. Essa força, ela não é mais nessa direção aqui, ó. Ela é uma força nessa direção aqui, ó. Ó, se a minha direção perpendicular for para cima, aqui, então significa que o meu corpo recebe uma força pelo lado. E se minha força estiver para cá, ela vai receber a minha força de maré vai empurrar a minha massa para cá. Então, basicamente, eu pegar aqui a minha partícula, né, eu pego aqui o centro, então eu vou ter aqui uma força de maré para cá, uma força de maré para cá, uma força de maré para cá e uma força de maré para cá. E o que isso faria com um corpo extenso de água? Você espreme. Basicamente eu estou espremendo alguma coisa, né? Estou apertando pelos lados e puxando por cima. E puxando para baixo. Pega um lago. Se você faz isso num lago, o que acontece com ele? Uma lagoa, um lago. Ele vai ficar mais estendido para cá. Vai subir. Por isso que a maré sobe e a maré desce. Porque o efeito de maré do que tanto o Sol quanto a Lua causam nos oceanos tem esse efeito aqui. Ele espreme o oceano aqui e puxa o oceano para cá. É daí que vem aquele nome da espaguetificação. Isso. Ficar assim e comprido. Exatamente. Exatamente. Você preparar a massa e jogar no buraco negro, ela fazia o espaguete para você. Amassando aqui e puxando aqui. Certo? Bom, como é que estamos aqui? Tá, dá pra gente chegar lá. Então, esse cara aqui é a força de maré. A força de maré, ela vai ser bastante importante porque é ela que vai diferenciar a gravitação de uma mera transformação de sistema de coordenadas, certo? Para a gente entender isso, a gente tem que entrar agora aqui para discutir o princípio de equivalência. Alguma dúvida em relação a essas contas? Em relação a isso aqui que a gente fez? Bom, a gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Mas a força gravitacional em particular, ela é dada assim, ó, menos G, M, M, P, sobre módulo de P. É a segunda derivada da posição. A primeira derivada da posição é a velocidade e a segunda é a aceleração. Não, mas ali não é o momento ali? É porque eu estou usando a letra P para posição, né? E está confundindo com momento. Não é momento. Agora que eu estou escrevendo isso, que eu vi que não foi uma boa ideia. Era P de ponto P, entendeu? Eu vou trocar aqui para não confundir vocês. É a mesma coisa com o X.
É o vetor posição. Certo? Minha escolha foi infeliz aqui. É aquele mesmo texto que no começo. Isso, exatamente. Mas eu acho que eu vou trocar nas minhas notas aqui, que ficou péssima a minha ideia. Bom, massa. O que tem de curioso nessa expressão? Ou seja, a força gravitacional newtoniana, ela tem uma coisa muito especial. A força é proporcional à massa inercial. Claro que a identificação desses dois elementos aqui como massa inercial foi extremamente difícil, tá certo? Mas a gente estabeleceu empiricamente que essas massas são iguais, ou pelo menos proporcionais, certo? Mas se isso é verdade, o que significa nessa expressão? Ou seja, o que esse fato empírico tem como consequência aqui? Isso aqui, ó. Certo? Mas o que isso significa pra gente? Significa o seguinte, ó. Digamos que eu vou ao contrário do que a gente estava falando antes ali, tá? Eu vou ignorar a força de maré. Então eu digo que eu tenho um corpo atraindo uma certa região do espaço, mas de tal forma que eu estou considerando pontos tão próximos uns dos outros, ou seja, o meu epsilon é tão pequeno que eu posso desconsiderar, pelo menos dentro de uma boa aproximação, a força de maré. Significa que eu tenho um corpo gigantesco aqui, é basicamente o que a gente sabe, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a velocidade de aceleração aqui, é basicamente a mesma. A gente não consegue medir diferença disso, a gente não consegue medir a força de maré dentro dessa sala, considerando bolinhas caindo em cantos separados, certo? Porque o nosso epsilon é muito pequeno. O oceano tem um epsilon grande, porque o oceano é extenso, é comprido, entendeu? Então aquela força de maré ela passa a ser relevante. Então eu estou atraindo partículas que estão aqui, certo? Mas veja, todas as partículas são atraídas com a mesma força. A força é a mesma para todas elas. Desculpa, a aceleração é a mesma para todas elas. Certo? Eu tenho aqui a minha aceleração e a minha aceleração só depende da massa do cara que está atraindo elas. Ela não depende da própria massa das partículas em si. Significa que eu botar um piano e uma pena é aquele experimento feito na Lua, né? Você solta ali um martelo e uma pena e os dois caem ao mesmo tempo. Você pode fazer isso numa câmara de vácuo. Você vai numa câmara de vácuo, pega alguma coisa que seja muito pesada, uma coisa que seja muito leve, solta. Como não tem atrito viscoso, ambas vão cair ao mesmo tempo. Isso é impressionante. É mais uma dessas coisas que é do dia a dia da gente, dia a dia entre aspas, porque tem ar em todo lugar que a gente vai, mas é assim acessível no nosso dia a dia, mas que tem assim consequências inimagináveis. A física é totalmente diferente por causa disso, porque a física da gravitação vai ser totalmente diferente de todas as outras interações, todas as forças que a gente conhece, certo? Então veja, a gravitação parece que não tem nada de especial em relação à massa dessa partícula aqui. Parece que é alguma coisa que existe naquela região do espaço. Alguma coisa nessa região do espaço aconteceu para que todas as partículas que habitam essa região sofram a mesma aceleração. Certo? Então a gravitação ela tem esse caráter universal aqui. Se fosse uma atração eletrostática, né? Se fosse uma atração eletrostática, essa força aqui, ó, a força seria também inverso da distância, né? É menos Q, e aqui a gente vai ter o módulo da distância ao quadrado. Vou botar do mesmo jeito. Tá? Tem epsilon zero, umas constantes ali, depende do sistema de coordenadas, do sistema de unidades. Mas é basicamente carga de uma partícula, carga da outra, e se
se as... Aqui é com mais, né? Porque se for diferente os sinais, a força é atrativa. Isso, for diferente é atrativo, isso foi igual a repulsiva. Então, se a minha força é assim, e eu igualo agora a uma massa vezes aceleração, agora cada massa diferente vai ser acelerada de uma forma diferente. Então não pode ser mais uma propriedade do espaço a aceleração daquelas partículas, porque depende de uma característica da partícula. Certo? Ou seja, a aceleração sofrida nesse caso aqui, né, vai ser como? Deixa eu escrever aqui. Vai ser Q x sobre o módulo de x ao cubo igual a massa vezes a aceleração. Você vê que cada uma das partículas vai ser acelerada de uma forma diferente. Como é que eu poderia, nesse caso, explicar essa aceleração como uma propriedade do espaço? Não dá. Não dá para ser uma propriedade do espaço, porque depende de uma característica da partícula. Na gravitação, a carga é a massa. A carga elétrica da gravitação é a massa. Certo? E é por isso que... E aparece linearmente aqui. Então é por isso que eu consigo explicar a gravitação via um sistema de coordenadas. Ou seja, eu não consigo, naquele contexto, distinguir o campo gravitacional do sistema de referência acelerado. No sistema de referência acelerado, vocês estudaram isso, é cinemática lá, vocês estudam aquele movimento uniformemente acelerado. Né? É esse o nome que se dá? Acho que sim, né? Quando tem aceleração constante. E isso seria, digamos, uma maneira equivalente de você descrever a gravitação. Certo? Tá tão na cara assim que, tipo, se não é uma propriedade do corpo, então é uma propriedade do espaço, porque pra mim parece tão óbvio, mas do jeito que a gente tá falando parece que é... Não é óbvio para ninguém, né, cara? Precisa aparecer o Einstein lá para propor uma maluquice dessa aí e todo mundo aceitar, né? É claro que as contas deram certo, né? Assim, no sentido de que você conseguiu fazer essa modelagem e ela conseguiu explicar coisas além do que a gente já conhecia, certo? Então, ou seja, acho que isso aqui poderia ser uma coincidência, certo? Por alguma razão maluca. Mas no momento que isso aqui começa a funcionar para fótons, né, por isso que foi tão celebrada aquelas observações das deslocamento das estrelas, porque você mostra que se é uma propriedade do espaço, então ela tem que atuar sobre tudo, inclusive sobre fótons, que não tem massa, certo? E aí quando você consegue olhar para o Sol, né, que agora com eclipse você consegue olhar em volta dele, e você vê que em volta dele as estrelas que estão atrás mudaram de posição, significa que a luz daquelas estrelas foi defletida pela posição do Sol, pela massa do Sol, e portanto a massa do Sol, na verdade, modificou o espaço-tempo, modificou o que são linhas retas, né? Agora linhas retas passam a ser outro tipo de linhas, a gente chama de geodésica em geral, e mostra para a gente que essa universalidade da gravitação funciona nesse contexto também, certo? Tinha já feito a explicação do periélio de Mercúrio, né? Ou seja, o modelo matemático para as órbitas que sai da relatividade geral explica coisas que a gravitação newtoniana não explicava corretamente e faz previsões que anos depois são comprovadas. Certo? E hoje a gente tem uma das teorias mais bem medidas que existe, é a relatividade geral. A gente tem inúmeros testes de consistência de sistema solar, né, que mostram que essas coisas todas aqui, quando você vê as consequências na relatividade geral, são verdadeiras. Coisas medidas com precisão absurda. Certo? Bom, mas a questão é, se a gravitação sempre fosse assim, ou seja, se sempre fosse uma força constante, então qual seria a diferença da gravitação para um referencial acelerado? Não teria diferença. Seria sempre a mesma coisa. A diferença está aqui.
é o tensor de maré. O tensor de maré, que é o tensor de Riemann, que é a curvatura do espaço-tempo, é o que distingue a gravitação de uma mera transformação de coordenadas. Se você faz uma transformação de coordenadas para um referencial acelerado, você vai ver todo mundo acelerando também. Mas é impossível você fazer uma transformação de sistema de coordenadas que vai gerar força de maré. Isso vocês vão aprender se vocês fizerem um curso de relatividade geral. Vocês vão descobrir que essas quantidades, é por isso que eu chamei a atenção de vocês antes, são tensores. E as transformações de sistema de coordenadas transformam os tensores assim. Eu tenho um tensor. Aquilo ali que vocês estavam vendo é basicamente o tensor de Riemann 0I, 0J. Né? É basicamente a força na direção I causada por um deslocamento na direção... Não, ao contrário. É a força na direção J causada por um deslocamento na direção I. Certo? É aquilo que eu falei antes para vocês. É a força numa certa direção, ou seja, eu posso escrever isso ainda assim, ó. O delta F aqui, ó, numa direção EI aqui, botar o X chapéu I, tá certo? Escalar XJ. Esse cara aqui é um pedaço do tensor de Riemann. Certo? Aí você poderia perguntar, bom, mas então, será que eu não consigo encontrar um tensor de Riemann simplesmente mudando o sistema de coordenadas? Eu faço uma mudança de sistema de coordenadas complicada, acelero para cá, espremo para lá, faço alguma coisa e saio de uma situação que eu tenho zero tensor de Riemann para uma situação com tensor de Riemann, ou seja, um referencial onde haverá força de maré. Certo? Aí você descobre que o tensor de Riemann, ele sempre se transforma assim, ó. Eu tenho o tensor de Riemann, mi, ni, alfa, beta, e ele vai se transformar com uma série de matrizes assim, ó. Lambda, mi, gama, deixa eu escrever aqui embaixo para ter espaço. Oi? Tem. E é frequentemente dada. É uma das optativas mais dadas aqui na UEL. Então, por exemplo, se eu tivesse uma pessoa no meio do espaço com uma caixa fechada, e daí essa caixa estivesse sendo constantemente acelerada, de modo que pareça que o cara está lá dentro, ele acha que ele está no campo gravitacional, sendo atraído, sabe, pelo planeta, alguma coisa assim. Então, se ele tivesse conhecimento suficiente, ele conseguiria descobrir, por causa do efeito maré, que ele não está próximo a um corpo. Exatamente. Ele conseguia distinguir um foguete da presença de um planeta. Digamos, ele está num foguete acelerado ou se ele está na presença de um planeta. Porque, justamente, aí essa conclusão aqui é muito mais difícil, tá? Essas são matrizes inversíveis, tá certo? Só aceitem que isso é uma matriz inversível e esse cara aqui é a matriz inversa e aí eu vou ter o beta aqui e um psi aqui, e aí R é gama, lambda, teta, psi. Por que é importante essa forma de transformação? Porque não tem nenhum termo aditivo aqui. É simplesmente um monte de matriz complicada, atuando num tensor que é complicado, mas a transformação é sempre dada nesse formato aqui. É como se você tivesse sempre uma matriz atuando num vetor. Se o seu vetor é vetor nulo, você pode botar a matriz que você quiser, ele vai continuar sendo nulo, porque é multiplicativo, certo? E aqui é a mesma coisa, é um monte de matriz atuando num tensor. Se o meu tensor de Riemann é zero, ele é zero em todo o referencial. Então, se a força de maré é zero num referencial, você pode espremer, esticar, mudar, fazer o que você quiser com o seu sistema de coordenadas, ela vai ser zero em todo o sistema de coordenadas. Você não cria força de maré com transformação do espaço-tempo, certo? E é por isso que as equações de Einstein basicamente vão ser uma versão do tensor de Riemann, que é o tensor de Einstein, que é basicamente esse cara aqui, alfa, ni, alfa, menos, não sei se vale a pena falar de tudo, mas vamos lá, g mi sobre 2 r mi alfa
mi alfa. Aí você fala que isso aqui é igual ao conteúdo material do universo. Então Einstein basicamente descobriu que a força de maré é proporcional à quantidade de matéria e energia que tem no espaço-tempo. É basicamente isso aqui, né? A força de maré, que está contida aqui dentro desse F, ela é proporcional a esse cara aqui, que é, digamos, a massa, é a versão da relatividade geral que descreve a massa da partícula. Mas não é só mais massa, né? Porque, veja, no referencial a partícula está parada, ela tem uma massa que representa a energia de repouso dela, a massa de repouso dela. Se eu vou para o referencial que ela tem velocidade, ela tem momento agora. Então eu não consigo mais descrever a massa da partícula só como sendo um número. Eu preciso de um vetor. Mas aí vocês precisam aprender mais de geometria diferencial para eu poder explicar para vocês por que, na verdade, precisa de um tensor para descrever o que a gente chama de tensor energia-momento. É o tensor que descreve a energia e o momento de uma partícula, tá certo? E basicamente as equações de Einstein você igualar a esse cara aqui com o tensor energia-momento. Aí vocês perguntam, mas quem é kappa? Né? Aí você sabe que para baixas velocidades, ou seja, fora da relatividade restrita, e para pequenas massas, pequenas interações fracas, esse cara tem que se transformar nesse cara aqui. Aí você descobre que kappa é 8πg. Kappa 8πg sobre C a quarta, acho que é C a quarta. Senhor, eu vi na apresentação de TCC do Danilo dessas técnicas lineares triangulares. Eu lembro dele falando um termo lá direto, que chama G, Mi. Aí eu lembrei disso, porque parece o nome da IA, Sim. O Gemini é esse cara aqui, ó. Que é geralmente as letras que a gente usa para descrever a métrica. A métrica do espaço-tempo é aquilo que mede a distância entre as coisas. Fundamentalmente, essa equação é uma equação para força de maré, mas você escreve a força de maré em termos da métrica. Então, isso aqui é uma equação dinâmica para a métrica. Ela te diz como que a geometria do espaço-tempo muda dependendo da presença de matéria e energia. Certo? E aí eu vou falar um pouquinho mais disso aqui para fechar essa parte de relatividade geral e aí a gente começa a discutir a cosmologia. Cosmologia é basicamente pegar as equações de Einstein e impor um monte de simetria sobre elas. Você fala, eu quero um espaço que seja quase homogêneo isotrópico em certas folhas espaciais. Aí essa equação, que é um monstrengo que ninguém sabe resolver de forma geral, ela se transforma nas equações de Friedmann, que são equações muito mais facilmente solúveis. E foi justamente o que deixou as pessoas desnorteadas no começo, porque elas tinham uma imagem do universo como sendo uma coisa estática, né? Você olhar para o universo e falar, o universo é estático, ele não muda. E aí quando você resolve as equações de Einstein para o universo, nessa métrica de Friedmann, foi feito lá em 22, eu acho que o Friedmann publicou isso, em 1922. Você descobre que o universo praticamente nunca está estático. Ele está sempre em movimento, ou expandindo ou contraindo. Né? E aí depois, em 27 e 28, veio as observações do Lemaitre e depois do Hubble, né? Que comprovavam isso. Ele media a velocidade das estrelas em relação a gente e percebia que quanto mais distante a estrela, mais rápido ela se afastava. E isso era explicado pela expansão do universo. Certo? Mas a gente vai chegar lá. Ok? Oi? Quase nunca. Então tem algum ponto que ela é estática? Tem, justamente. Por isso que, quando o Einstein chegou nessa equação aqui, ele percebeu que ele podia colocar mais uma coisa nessa equação. Essa equação ela tem uma série de restrições matemáticas sobre ela, o que é muito bom, porque nos permite chegar nela sem ambiguidade. Mas a única ambiguidade que essa equação tem é que você pode pegar nela aqui, ó, né, esse tensor de Einstein fica assim, né? Deixa eu reescrever aqui. Você tem assim, tensor de Einstein, Gemini igual a kappa T-mini. Você descobre que a equação preserva todas as propriedades matemáticas razoáveis se você somar um termo de constante que se chamou constante cosmológica. Esse termo aqui, ele pode ser adicionado nas equações e ele não muda as propriedades importantes.
Então, quando o Einstein olhou para isso aqui, falou, nossa, esse cara aqui faz esse cara se mexer. Ou seja, faz a geometria do universo mudar e se mexer. Mas se eu escolher um universo que está inicialmente assim, se eu escolher um universo que eu coloco essa constante maluca aqui, de forma a contrabalancear o tensor, energia e momento de todo o universo, então meu universo fica paradão. Certo? Não tem força nenhuma atuando no universo em grandes escalas, então ele está parado. Só que o que se percebeu logo é que isso aqui é um equilíbrio instável. Isso aqui é equivalente a você falar, tudo bem, eu posso botar um carro aqui, né? Eu vou ter a força, como é que se diz? A força gravitacional que puxaria o carro para cá ou para cá, exatamente contrabalanceada, se eu colocar esse carro exatamente aqui no pico desse morro, certo? Mas qualquer pequeno movimento que eu faça no meu carro vai fazer ele cair para um lado ou para o outro. Então é um equilíbrio instável. Esse equilíbrio aqui se mostrou um equilíbrio instável. Não, é verdade, se eu fizer o meu universo desse jeito aqui, eu consigo fazer com que ele fique paradão. Só que qualquer universo real, ele tem pequenos desvios. Qualquer pequeno desvio do universo vai fazer com que esse cara comece a ficar diferente de zero. No momento que esse cara começar a ficar diferente de zero, esse negócio vai para longe. Né? É diferente de uma situação em que esse equilíbrio seria estável, ou seja, tudo bem, poderia ser que eu coloque minha constante cosmológica igual a tensor energia momento aqui, e por qualquer pequeno desvio, é só fazer o universo oscilar perto daquela mesma solução estática. Mas não é isso que acontece. Isso aqui seria um equilíbrio estável, acontece um equilíbrio instável. O universo rapidamente se transforma em outra coisa. Então, não solucionou, não resolveu, ele tirou a constante cosmológica e hoje em dia a gente bota de volta para resolver a energia escura, mas a gente também não sabe se é uma boa solução, se é a solução certa. Né? Então, o que a gente faz agora é fazer esses grandes levantamentos, como o Euclide, como o LSST, justamente para entender bem a distribuição de matéria e energia do universo, para conseguir colocar vínculos sobre quem poderia ser esse cara aqui. E aí a gente tem a esperança de que, botando vínculos cada vez mais restritivos sobre essa constante, a gente consiga eventualmente saber mais sobre a sua natureza e eventualmente se é uma constante cosmológica, se realmente existe uma energia escura, maluca aí no universo, alguma coisa assim. Beleza? Bom, pessoal, então, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? É isso. Eu vou falar um pouquinho de tensores, só para fechar essa parte de relatividade geral. É claro que eu não vou introduzir tensores, eu vou só dar uma pequena demonstração de como que eles aparecem, por que eles são daquele jeito ali, e a gente começa a cosmologia, beleza?